Recentemente, há vários trabalhos que contestam cada um desses argumentos. Sobretudo, usando documentação britânica, que foi declassificada nas últimas décadas. Com relação ao Kaiser, eu não posso entrar em detalhes por uma questão de tempo, mas há vários exemplos da contradição da retórica do Guilherme II, que era uma retórica muito belicista. Diziam as más línguas que os principais estadistas europeus tinham medo de sentar junto com Guilherme II numa mesa, porque ele fazia as propostas mais estapafúrdias do ponto de vista militar e sem qualquer cerimônia. Em particular, invasões, repartições coloniais, repartições territoriais dentro da própria Europa. Então, havia sim uma retórica belicista. Mas é interessante, como a gente vai inclusive mostrar na aula seguinte, quando a gente olhar algumas crises pontuais europeias, que durante as crises, quando havia uma possibilidade de generalização do conflito, o Guilherme II tinha uma postura muito cautelosa, muito mais cautelosa do que a retórica dele deixava entender. E essa é uma perspectiva que aparece em documentos confidenciais britânicos, franceses. Então não é só uma perspectiva que os próprios alemães o tinham. Um outro ponto, e esse é muito importante, em nenhum momento a Grã-Bretanha, estou pensando evidentemente no governo britânico, a sociedade não, houve uma histeria de opinião pública, de que a Alemanha pudesse ultrapassar a Grã-Bretanha em termos de poderio naval. Não estou falando de opinião pública, eu estou falando em termos governamentais. Em particular, né, o almirantado britânico. Em nenhum momento temeu-se que a Alemanha pudesse ser capaz de ultrapassar ou de mesmo ameaçar seriamente o poderio naval britânico. Tanto é que em 1905, alguns dados aqui para vocês perceberem o quanto havia muito de propaganda por parte do governo alemão para obter créditos no Reichstag, créditos militares, mas pouco se fez ou pouco se conquistou do ponto de vista de expansão naval. Entre 1898 e 1905, as embarcações navais germânicas cresceram apenas de 13 para 16 embarcações. A Inglaterra, no mesmo período, passa para 29, de 29 para 44 embarcações navais pesadas. Então, se a razão era, no final do 19, 2,2 para cada um navio alemão, a Inglaterra tinha 2,2 navios. Em 1905, essa razão tinha passado para quase 3. Então, o programa naval germânico, pelo menos dentro do círculo governamental britânico, em nenhum momento representou uma ameaça. Tanto é que, em 1912, a Alemanha publicamente, o primeiro-ministro alemão, Hollweg, publicamente anuncia a diminuição do programa original e, portanto, reconhecendo que não mais continuaria uma corrida naval com os britânicos. Então, temos que relativizar essa ideia de uma Londres assustadíssima com um crescimento naval germânico. Temos que relativizar muito essa ideia. E um terceiro ponto. Quais foram os grandes resultados da política mundial guilhermina? Já que se fala muito em colônias, quais foram os grandes resultados da política mundial guilhermina para assustar britânicos, para assustar franceses? Vou falar os resultados para vocês. Ilhas Carolinas, um absurdo, né? Um território extremamente relevante e estratégico. Parte de Samoa, também uma relevância impressionante. E um porto na China. Por isso que tem vários autores que entendem a Weltpolitik também com um viés doméstico. Ou seja, é preciso justificar esse amontoado de gastos militares, essa grandiosidade econômica que a Alemanha estava se transformando, junto à opinião pública, com essas imagens
idílicas de colônias de matérias-primas fáceis, de que a Alemanha finalmente iria colocar a sua voz à sua altura. Percebe? Há uma questão doméstica que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado ao analisar discursos de autoridades, porque esses discursos muitas vezes eles têm não um viés externo, mesmo que eles discutam política externa. Eles podem ter, como parece ser o caso da Weltpolitik, questões domésticas. Legitimidade governamental, tanto é que eles cresciam não à toa em períodos eleitorais para o Reichstag. Só tem uma coisa que de fato tem que ser colocada como um parênteses, que se dá no período do final do 19 e início do 20, que é o aumento da influência alemã no Império Turco-Otomano. Esse é um ponto importantíssimo. Tá? E que pode ser visto como um produto da Weltpolitik. Esse é um ponto importante e que vai trazer rusgas com a Rússia em particular. Então tem que ser citado. Com a Grã-Bretanha também, mas em particular com a Rússia. Então, estamos num problema, né, pessoal? Se as explicações mais tradicionais, em particular da atuação germânica, parecem não corresponder, quando a gente olha para a argumentação, o que teria feito Londres se alinhar cada vez mais, primeiro com França, depois com Rússia? Trago aqui algumas reflexões baseadas em pesquisas, como eu disse, mais recentes. Uma delas é do próprio Christopher Clarke, que eu mencionei no início da aula. Vamos falar rapidamente primeiro sobre a França. Como que a Entente Cordial de 1904 é possível? Assinada em 1904 entre Londres e Paris, que, como eu disse, não foi uma aliança militar, mas foi apenas um acordo colonial. A França reconhecia o Egito como esfera de influência britânica e a Grã-Bretanha reconhecia Marrocos, uma área, um sultanato então independente, como área de influência francesa. Então, fundamentalmente, uma barganha colonial. Como isso é possível, sendo que há anos antes, a França e a Rússia estavam discutindo operações militares contra Londres? Como isso é possível? Vários autores argumentam que é uma mudança de perspectiva em Paris. Paris passa a perceber que é preciso deixar rivalidades coloniais de lado para focar no problema principal da segurança nacional francesa, que é quem, pessoal? A Alemanha, fundamentalmente. Sobretudo, quando a Alemanha deixa claro, em oportunidades no início do século XX, de que ela não aceitaria rever o status quo territorial pós-Guerra Franco-Prussiana. A França tinha ainda uma esperança de que, ao longo das décadas, a Alemanha percebesse que aquele status quo territorial não era sustentável e que, portanto, sobretudo a Alsácia e Lorena, pudessem retornar para o domínio francês. Quando fica claro que isso não iria acontecer, em particular com políticas oficiais de colonização germânica nas duas províncias francesas, o que nos lembra de problemas muito semelhantes na questão palestina atual, mas é um outro tópico. Quando fica claro isso, a França percebe que entre se apoiar na Alemanha para rivalizar contra a Inglaterra em mundos coloniais e fazer uma barganha colonial com a Inglaterra, mas lutar contra a Alemanha para reobter territórios considerados estratégicos na Europa, a segunda saída é preferível. Ou seja, vamos fazer uma barganha com Londres, deixar o Egito de lado, considerado estratégico para a França, em particular por causa do canal de Suez, fazer uma barganha com Londres, mas resguardar um aspecto fundamental da segurança nacional francesa, que é recuperar territórios vistos como estratégicos no continente europeu. Só que não adiantava apenas uma mudança de perspectiva em Paris, era preciso também uma mudança de perspectiva na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha também tinha que estar disposta a fazer essa barganha colonial. E qual é o episódio, ou qual é o momento em que essa disposição se concretiza? De novo, temos que integrar a história oriental com a história europeia. Um episódio crucial para as condições que levam à estrutura da Primeira Guerra é a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Percebam as implicações, pessoal, vamos parar um pouquinho para pensar junto.
as implicações da guerra russo-japonesa, que, mais uma vez, por uma questão de tempo, eu não posso explorar, mas que basicamente tem a ver com uma disputa colonial na China. A Rússia expandindo-se cada vez mais, não respeitando interesses japoneses na Península Coreana, e o Japão decide atacar a Rússia após várias tentativas de uma negociação, que é falha. O Japão ataca a Rússia em 1904 sem declarar guerra. Os japoneses vão fazer isso também, como vocês sabem, em 1941, contra os Estados Unidos, num contexto completamente diferente. Mas o fato é, o que isso tem a ver com a Entente Cordial? Tudo. A Rússia tem uma aliança militar defensiva com a França. Por mais que a aliança russo-francesa não englobe questões orientais, é evidente que há uma proximidade entre as duas potências. E essa proximidade poderia levar a uma entrada da França na guerra contra os japoneses. Se a França fizesse isso, a Grã-Bretanha, em cumprimento com a aliança que a Grã-Bretanha havia assinado com o Japão 2 anos antes, não é à toa que o Japão construiu essa aliança em 1902, se a França atacasse o Japão em apoio à Rússia, quem deveria entrar no conflito também? A Grã-Bretanha. Ou seja, a guerra russo-japonesa tinha sementes de uma possível generalização. Não é à toa que, junto com o conflito em si e a perspectiva britânica de que é preciso fazer um acordo com a França para, na última instância, tentar fazer uma barganha colonial com a Rússia, porque a Grã-Bretanha não tinha condições militares de resistir ao expansionismo russo, e eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, a Entente nasce nesse contexto, como uma forma de aproximar Paris e Londres, sobretudo, no momento inicial, para evitar o pior, para evitar uma possível generalização do conflito na Ásia. Mas nasce como uma barganha colonial. E é interessante que essa barganha colonial entre França e Grã-Bretanha vai ser uma ponte para uma barganha colonial entre Grã-Bretanha e Rússia, que vai ser concretizada em 1907. Lembra daquela Europa de 1887, Europa de 1907? 1907 por causa da barganha que Rússia e Grã-Bretanha fazem nesse ano. É um acordo colonial também. Divisão de influência na Pérsia, atual Irã, no Afeganistão. E pela primeira vez a Inglaterra aceita discutir uma possibilidade de hegemonia russa nos famosos estreitos de Bósforo e Dardanelos, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, que a gente vai falar com mais cuidado na aula que vem. Mas o ponto fundamental é, da mesma forma que França e Grã-Bretanha inicialmente não tinham motivação para se aliarem e fazerem uma barganha colonial, Rússia e Grã-Bretanha também não tinham muitas motivações iniciais. Após a guerra russo-japonesa, que vocês sabem muito bem, foi um desastre para São Petersburgo passa a ver com melhores olhos a possibilidade de uma barganha colonial com Londres. E Londres também utiliza essa oportunidade, não porque quer confrontar a Alemanha, mas porque não tem condições no longo prazo de resistir a um expansionismo russo, em particular contra a Índia, em particular contra a China. Então a Alemanha se utiliza de uma fraqueza pontual do Império Russo para fechar uma barganha colonial com São Petersburgo, depois da aproximação que Londres já havia feito com Paris. Você me diz, você pode perguntar, mas Felipe, por que esse temor tão grande com relação à Rússia, que fez a Grã-Bretanha construir, por exemplo, a Aliança de 1907? Por que esse temor tão grande que fez a Grã-Bretanha construir uma aliança com o Japão em 1902? Da onde vem esse temor? Para conseguir visualizar da onde vem esse temor, eu gostaria de colocar para vocês aqui, que é uma coisa que a gente às vezes esquece, a gente tem muitas vezes o mapa-mundi contemporâneo na cabeça. Então eu queria colocar aqui para vocês o mapa-mundi de 1914, para ver se vocês conseguem identificar o porquê desse temor
britânico com relação à Rússia. O que a gente vê aqui é que as áreas sensíveis, consideradas as mais estratégicas coloniais do Império Britânico, que são Oriente Próximo, Índia, China e os domínios independentes, semi-independentes da Austrália e ilhas adjacentes, estão sob pressão geográfica natural e constante do monstro Rússia. Ou seja, a questão fundamental é, entre fazer uma barganha com esse monstro e enfrentá-lo em todos os seus pontos, comprometendo o orçamento militar que a Grã-Bretanha, num contexto já de declínio econômico, não tinha, qual das duas opções escolher? Aproveitar um momento de enfraquecimento pontual, pós-guerra russo-japonesa, para construir essa barganha colonial. Eu gostaria que nós fechássemos esse primeiro encontro com 4 considerações. Fechássemos essa primeira parte das origens da guerra com 4 ideias. Primeira ideia que é muito importante, que eu espero que tenha sido construída ao longo da aula, é que a gente percebeu que a mudança no sistema europeu, daquele sistema 1887-1907, não decorreu fundamentalmente de rivalidades coloniais. Na verdade, se tem uma força que está empurrando esta mudança do sistema de alianças 1887-1907, parece que não é mudança do ponto de vista de rivalidades imperiais, mas sim barganhas coloniais, em particular entre Grã-Bretanha e França e Grã-Bretanha e Rússia. Esse é um primeiro ponto importante que eu acho que nós temos que tirar dessa aula. O segundo ponto importante é perceber que em 1907 não havia nada de inevitável em termos de um conflito generalizado. Nada de inevitável. A estrutura estava posta, mas essa estrutura em si não causou a guerra. Ela possibilitou com que eventos e processos desencadeassem, mas ela em si não desencadeou. E muito pelo contrário. Quando a gente olha para essa estrutura, a gente percebe que o vínculo entre Grã-Bretanha e França e Grã-Bretanha e Rússia não era um vínculo militar. Então a Grã-Bretanha não estava comprometida com uma aliança militar. E segundo ponto muito importante, a mesma aliança entre França e Rússia deixava claro que se acontecesse alguma coisa nos Balcãs que levasse mobilização da Áustria-Hungria, essa mobilização da Áustria-Hungria não faria a França entrar no conflito. Então, se de um lado a estrutura está posta, que é o terceiro ponto, se a estrutura surgiu, a gente tem que entender como que dentro dessa estrutura que tornou uma guerra possível, como de fato a guerra ocorreu. Para isso a gente precisa pensar, pelo menos, refletir pelo menos em 2 questões. Como esse sistema de alianças se atrela tão umbilicamente aos Balcãs? Essa é a primeira questão. Se não estava em 1911, como ele se atrela de maneira tão forte aos processos que se desenrolam nos Balcãs? E a segunda questão, por que que os conflitos nos Balcãs tornaram-se tão estratégicos assim para as grandes potências que compunham esse sistema de alianças? Então aí a gente vai conseguir entender como essa estrutura que tornou a guerra possível, mas não inevitável, fez com que a guerra de fato eclodisse. A gente começa a discutir esses temas no próximo encontro.